Bom, pessoal, vamos aqui a mais um conteúdo de matemática, mais um tópico de geometria analítica, equação da reta, equação geral. Teorema, primeiro teorema. A toda reta R do plano cartesiano está associado ao menos uma equação da forma ax mais by mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais. A diferente de zero, b diferente de zero. E x e y representa um ponto genérico da reta. É um ponto que percorre a reta. Certo? Bom, vamos à demonstração desse resultado. Sejam Q de coordenadas x1, y1 e R de coordenadas x2, y2, dois pontos distintos do plano cartesiano. Isso significa que essas coordenadas todas são números reais constantes conhecidos. Seja R a reta definida pelos pontos Q e R. Se P de x e y é um ponto que percorre R, então x e y são variáveis. Isso é óbvio, né? Muito bem. Tem a coordenada x e a coordenada y do ponto P. À medida que x varia, certo? Y também varia e, simultaneamente, esse ponto P se desloca em torno dessa reta R, certo? Digamos assim, construindo a reta R à medida que se locomove. Muito bem. Como P, Q, R são colineares, temos necessariamente que o determinante é zero. Tudo bem? A gente já viu isso anteriormente, em condição de alinhamento para três pontos, certo? Bom, são colineares. O cálculo desse determinante aqui, a gente está analisando aqui no livro. O livro ele faz pela regra de Laplace. E eu, pessoal, aconselho vocês, a todos, né, sempre que forem calcular um determinante, até para praticar isso, para exercitar a mente e ter em mente esse resultado de Laplace, vocês calcularam o determinante utilizando essa regra. Porque algebricamente ela é mais importante do que as outras formas, do que a álgebra envolvendo as outras formas de cálculo do determinante. Então, eu aconselho vocês usarem essa regra de cálculo como prática, certo? Tanto nos estudos de vocês como também em sala de aula, tá certo? Quando forem dar aula que envolva cálculo de determinante. Muito bem. Eu já expliquei como aplicar a regra de Laplace, né? É um dos teoremas dele. Então, qualquer coisa vocês revisam. Muito bem. Pelo teorema de Laplace, né, nós temos que nós isolamos elementos da primeira linha, colocando fator comum em evidência, né? Considerando positivo o fator correspondente ao com a sua posição I e J, certo? A soma de I com J em relação à posição do elemento, né? Sendo par, então considerando positivo, esse sinal positivo em relação à soma do I e J dando par. Se der ímpar, somando o I e o J der ímpar, você considera negativo. Muito bem. Tá aqui, então, nós colocamos aqui todos esses resultados. Reparemos que o x, o y e supostamente temos um aqui, tá bom? Multiplicando essa sobra, né? Nós chamamos de A, B e C. Esses resultados aqui que estão entre parênteses, tá bom? Respectivamente. Bom, fazendo, tá aí. Igual a B, aliás, igual a A, né? Então, x2 menos x1 igual a B, e o que sobrou igual a C, decorre que todo ponto P pertencente à reta R deve verificar essa equação aqui, ó. Certo? Chamada equação geral da reta R. Exemplo
obter a equação da reta que passa por esses pontos, Q de coordenadas 4 e 3 e R de coordenadas 0 e 7. Entendemos por equação da reta QR, a reta QR por conta dos dois pontos, tá? Aqui. A condição que as coordenadas do ponto P, X, Y devem satisfazer para que P seja colinear com Q e R. Bom, sejam eles, vamos supor, né, que eles são colineares, então o determinante dá zero, beleza? É igual à ideia da demonstração lá. Calculou o determinante, obtivemos esse resultado. Eu só falei aqui para vocês sempre calcularem utilizando a regra de Laplace, tá bom? Do ponto de vista algébrico é mais importante, certo? Quando envolver questão de números, tá? Vocês, caso não precise da álgebra, vocês fazem como eu disse assim, mas vocês fazem como vocês acharem melhor, tá certo? Bom, só que eu acho algebricamente melhor o do teorema de Laplace. Bom, tá aqui o cálculo determinante deu igual a zero, né? Essa equação aqui, ela é equivalente a essa, né? Basta você dividir todos os termos dela por 4, e aí você vai obter essa forma mais simples da equação, né? Equivalente a essa aqui anterior. Então, temos aí a equação da reta x mais y menos 7 igual a zero, dessa reta. Isto é, todo ponto da reta QR deve apresentar soma das coordenadas igual a 7. Né? Poxa, mas está menos 7. Bom, basta passar para o lado direito, né? Vai ficar 7 positivo. Então, a soma, ela tem essa propriedade aqui, ó, analisada. É um caso particular dessa reta, né? Que a soma deu igual a 7. Ou a soma menos 7 igual a zero. Segundo exemplo, obter a equação da reta da figura. Então, aqui a gente tem uma figura, vários pontos assinalados com suas coordenadas aí, certo? E você vai escolher dois desses pontos e determinar a equação dessa reta. Eu não posso escolher quaisquer, eu posso escolher esse aqui de cima, o mais de cima e esse mais de baixo, pode. Eu posso escolher esse aqui, esses dois juntos, pode. Ou qualquer outra configuração aí você quiser escolher. Bom, vai dar na mesma equação? Vai. Pode ser que você chegue em equações diferentes do ponto de vista numérico assim, né? Equivalente. Só que você, simplificando, vai chegar na forma mais simples a ser obtida, né? Então, não importa a equação, elas serão todas equivalentes. Você vai obter a forma mais simples dela, fazendo uma simples manipulação algébrica de divisão de seus coeficientes e de termo independente, ou multiplicação, conforme vocês acharem mais conveniente, conforme for mais conveniente, tá certo? Então tá aí, escolheu-se dois pontos, os pontos escolhidos foram o 2 e 1 e o 1 e 0, onde eles estão, deixa eu limpar aqui, né? O 2 e 1 está aqui, e o 1 e o 0, tá aí, escolhi esses dois pontos. Realmente o 1 e o 0 é o ponto melhor de se trabalhar aqui, né? Porque por conta de é muito fácil fazer operações envolvendo o 1 e também o 0, lógico, né? E aí escolheu-se outro. Você escolhe de maneira conveniente, a melhor. Bom, feito isso, né? Pega ele e distribui aqui, ó. 2 e 1 e 1 e 0. O x e o y coloca na parte superior. Olha aqui, é idêntico ao anterior, eu não expliquei, né? Mas a ideia é sempre essa, ó. Coloca o ponto genérico em cima, na primeira linha, certo? Geralmente faz isso. E coloca-se os outros dois pontos conhecidos aqui. E a última coluna constituída apenas de números 1. Aqui do mesmo jeito, tá bom? Então, aí é a terceira coluna.
calculou é igual a zero, tá? O fato de igual a zero é aquela condição lá para alinhamento de 3 pontos. Se o determinante dá zero, a gente já provou isso, né? Os pontos são colineares e vice-versa. Bom, calculou o determinante, simplificou, tal, obteve-se a equação. Se escolhermos, olha, vai escolher outros pontos, o 4 e o 3 e o 0, 1. 4, 3, 0 e o 0, 1. Tá aqui, ó. Os extremos, ele pegou os extremos agora. Tá aí, colocou 4, 3, 0 e menos 1. Ponto genérico, coluna com todos os elementos iguais a 1. Isso dando 0, né? Calculou o determinante, né? E obteve essa equação. Simplificou, né, agora, dividindo tudo por 4, obteve-se a equação na sua forma mais simples. Geralmente é sempre bom a gente trabalhar com ela na forma mais simples. É mais simples. Bom, que é equivalente à anterior. Assim, a equação da reta é esta daqui, x menos 1, aliás, x menos y menos 1 igual a 0. Tá? Aqui a gente poderia dizer que a diferença entre abscissa e ordenada dá igual a 1 positivo, né? Passando o menos 1 para o segundo membro. Muito bem. Vamos aqui mais um teorema. A toda a equação da reta está aí, nossa forma geral, né? Com A, B e C reais, A diferente de 0 e B diferente de 0. O A e o B tem que ser diferente de 0, vamos analisar isso. Ó, tá aqui o A. Se o A for 0, elimina, né? Aí nós teremos uma equação aqui sem o termo que contém x, né? B diferente de 0, sem um termo que contém y. Então é interessante que tenha ambos diferentes de 0, tá? Porque se um deles for 0, aí nós vamos ter a equação de uma reta paralela a um dos eixos coordenados, x ou y, certo? Então nós estamos pegando a equação da reta relacionada à função afim, reta não paralela a nenhum dos eixos, tá certo? Bom, está associada a uma única reta do... deixa eu ler de novo, né? Vamos lá, eu tive que parar para detalhar isso. A toda a equação da forma tal, ax mais by mais c igual a 0, tal, está associada a uma única reta R do plano cartesiano, cujos pontos P de x, y, genérico, né, aquele que percorre a reta, são as soluções da equação dada. Demonstração. Bom, vamos ver aqui a demonstração. A e B diferente de 0 sejam apenas do caso mais geral, certo? Sejam P1 de x1, y1, P2 de x2, y2, P3 de x3, y3, 3 pontos 2 a 2 distintos, que satisfazem a equação dada, certo? Então temos, tá aí, ó, pegamos a equação dada, que é essa, certo? E onde tinha x e y, em relação ao primeiro ponto, foi substituído por x1, y1. Então, x e y, x1, y1. E obteve-se essa primeira equação aqui, certo? Mesma coisa fez para o segundo ponto e para o terceiro ponto, obtendo, respectivamente, essas outras duas retas aqui, equações de retas, certo? Agora, o que foi feito? Olha só a manipulação algébrica interessante. Isolou-se A vezes x1, A vezes x2, A vezes x3, né? Tá aqui, ó. Esses termos aqui envolvendo as três abscissas dos três pontos, certo? E o que ficou do outro lado foram expressões envolvendo as ordenadas, tá bom? Que estratégia foi essa? Por que dessa estratégia? Porque ele vai atrelar esse resultado ao tópico relacionado à razão de secção. Reparem, ó, ele fez
ele pegou aqui essa razão de secção x3 menos x1 sobre x2 menos x3. É o que a gente já aprendeu lá em razão de secção, certo? Bom, aí você pegando cada um dessas abscissas multiplicando por A, certo? Não vai deixar de valer a propriedade da razão de secção, né? Você apenas deslocou as abscissas para frente ou para trás no eixo X, né? Então vale a razão de secção, tá? Fica tudo proporcional. Daí é o seguinte, e ele fez isso, né? Colocou aqui esse A aqui. Se você multiplicando em cima e embaixo aqui, você vai chegar nesses termos aqui, né? Multiplicando A, abscissa e A. Ele fez isso justamente para coincidir com os isolamentos aqui, ó, nas três equações, AX1, AX2 e AX3. Está aqui, elas envolvidas, certo? No lugar de AX3, foi colocado quem? Foi colocado o lado direito da equação, né, no caso do isolamento de AX3. Está aqui, menos BY3 menos C, certo? Aí esse sinalzinho de menos aqui repetiu. No lugar de AX1 foi colocado esse resultado aqui, que é o isolamento de AX1, menos BY menos C. E assim por diante os demais, né? Foi colocado embaixo. Bom, muito bem. Aí agora fez esse joguinho de sinal aqui, ó, do menos com os sinais de dentro, né? Eliminou-se os parênteses de todo mundo. Aqui os parênteses poder eliminar diretamente, porque não tem nenhum jogo de sinal, nem número multiplicando o parênteses. Eliminou-se tudo. Bom, quando faz essa eliminação dos parênteses, a gente observa que, ó, no caso aqui, menos com menos desse C vai dar mais, né? Repare que tem um menos C aqui no primeiro parênteses. Vai anular menos C mais C. Certo? Mais porque menos com menos dá mais. Aí eliminou os Cs. E embaixo do mesmo jeito. Ó. Certo? Esse aqui está negativo. E esse aqui vai ficar positivo quando fizer o jogo de sinal com esse e outro menos aqui. Tá? Menos com menos mais. Aí elimina esses. E sobrou apenas os termos em que a ordenada está multiplicada por B. Todas as ordenadas. Cancela os B, né? Aí dá para cancelar. Por quê? Porque todos os termos estão multiplicados por B. E aí chegamos em quem? Nessa igualdade, nesse quociente envolvendo apenas as ordenadas. Se você comparar, dá exatamente a razão de secção lá R, que a gente aprendeu no tópico relacionado. Pronto. Se chegamos na razão de secção em termos de abscissa, de quocientes de abscissa e quociente de ordenada, nós temos que os três pontos eles são colineares, tá certo? Ou seja, a equação dessa reta está associada a uma única reta do plano cartesiano, certo? Cujos pontos são soluções da equação dada. E foi provada aqui. Está relacionada a uma única reta do plano. Comentários, estamos finalizando já. Este teorema mostra que, dada a equação, ax mais y mais c igual a zero, o conjunto dos pares x e y que satisfazem, que a satisfazem, né, é uma reta. Exemplo, construir o gráfico dos pontos que verificam esta equação aqui. X mais 2y menos 6 igual a zero. Como já sabemos, o gráfico é uma reta. Para localizá-lo, basta localizar dois de seus pontos. Então, localiza-se uma reta, localizando-se pelo menos dois pontos dela, né? Tá aí. Bom, fazemos x igual a zero, a estratégia é essa. Você faz a abscissa, o ponto genérico de abscissa igual a zero, fixa a abscissa,
certo? E eu poderia fazer x igual a menos 1, igual a 2, igual a 1, igual a raiz quadrada de 5? Poderia. Você iria achar o correspondente a ela. Tá certo? Então, só que a gente substitui por x igual a 0 porque é mais fácil, mais simples, né? Vai achar a mesma reta. Então, você faz x igual a 0, daí substitui, ó. Deixa eu só limpar aqui. Onde tem x, você bota o 0. Aí vai ficar, ó. Aí vai se transformar nisso aqui. Então, 0 mais 2y menos 6 igual a 0. Resolvendo aqui, né, fazendo as contas, esse 0 aqui desaparece. Tá? Vai ter y igual a 3. Beleza? Agora, a gente faz fazendo x igual a 6. Cadê? X igual a 6, nós vamos ter o quê? Ó? 6 mais 2y menos 6 igual a 0. Fazendo as contas, esse 6 desaparece com esse. Vai ficar 2y igual a 0, y igual a 0. Pronto, tá aí. Então, nós temos aí, nós acabamos de identificar dois pontos dessa reta. Né? E o ponto 0, 3 e 6 e 0. Beleza? Bom, o 0 e o 3 a gente foi do primeiro cálculo. Tá aqui, ó. Fizemos x igual a 0, obtivemos y igual a 3. 0, 3, 0 de x, 3 de y. E depois, analogamente, x igual a 6, obtivemos y igual a 0. Ou seja, 6 de 0, 6 de x, 0 de y. E pronto. Marcamos os pontos, né? Repare que propositadamente foi obtido os pontos de corte dos eixos, de interseção com os eixos, que é mais fácil de construir, né? E aí pronto, traçou a reta. Pode usar uma régua, né? Que traça e fica bacana a reta, bem feita. Pronto, é isso, pessoal. Nesse exemplo. Bom, você querendo também, você pode fazer x igual a 0. O livro ele colocou x igual a 6. Bom, mas você querendo, ele fez aqui x igual a 0, você faz y igual a 0. Certo? Então, você vai achar os pontos também de forma bem rápida e vai marcar, tá? Então, você escolhe. Este teorema mostra também que só os pontos que satisfazem a equação tal pertencem à reta. Portanto, um ponto está sobre uma reta somente se suas coordenadas verificam a equação da reta. Bom, verificar se esses três pontos pertencem à reta R de equação tal, tá aí a equação. Para verificar, né, onde você pega o primeiro ponto, onde tem x, coloca 2, onde tem y, coloca 2. Faz as continhas aqui no primeiro membro, né, e vê se o resultado dá 0. Se der 0, está verificado o primeiro ponto. E assim por diante os demais. Pronto, foi feita essa verificação e chegou à conclusão de que o ponto A e o ponto B, eles verificam, torna verdadeira a igualdade. Quando eles substituíram, aí realmente deu igual a 0 nos dois casos, só que aqui não deu. Ó. Por isso que ele diz que é falsa. E não dá mesmo, né? Você tem aqui, ó, 7. Aqui 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Então, menos 2. Então, vamos ter o quê? 7 menos 2 vai dar 5, né? 5 menos 6 vai dar menos 1. E aqui está dizendo que, aliás, e aqui tem 0 no segundo membro. Então, para verificar, deveria dar 0. Só que deu menos 1 aqui. Esse resultado anterior dá menos 1. Então, menos 1 igual a 0, falso, né? Certo? Então, não verifica. Todos os três pontos não verificam, né? Só 2. A primeira consequência dos teoremas analisados é que geometria analítica plana, aqui é filosofia, né? Geometria analítica plana
dar uma reta significa dar uma equação da reta. Pedir uma reta é pedir uma das equações da reta. Muito bem. O anulamento de um dos coeficientes da equação geral da reta revela uma propriedade especial da reta. Tá aí, ó. Se você fizer o a igual a zero, você vai ter que a reta, a equação da reta que você vai obter diz respeito a uma reta que é paralela ao eixo x. Por que paralela ao eixo x? Porque você eliminou um dos coeficientes, certo? Se você eliminar o coeficiente b, por exemplo, você vai ter o quê? x1 igual a x2, tá? E aí você vai chegar que a reta será paralela ao eixo dos y, certo? Bom, ele mostra até aqui, né? Ó, exemplo, não, eu nem falei no exemplo, né? 3y menos 4 igual a 0. Aqui não aparece x nessa equação. 7y mais 11 igual a 0 também não aparece x. Bom, então aqui estamos diante de uma reta paralela. A equação não tem o termo x, certo? Então aqui é paralela ao eixo x. Ok? Então é uma reta que não corta o eixo x em nenhum ponto. Ela vai cortar o eixo y. Nesse caso aqui, onde é que ela corta o eixo y? No ponto, ó, pega o... Peraí, tá muito sujo aqui. Pega esse menos 4, passa para a direita, vai positivo, e esse 3 desce dividindo, né? Então nós teremos o quê? A reta y igual a 4 terços. Pronto. Então, seria uma reta que cortaria o eixo y no ponto 4 terços, 4 sobre 3, dividido por 3. Paralela ao eixo, naturalmente paralela ao eixo x, tá certo? Analogamente o outro caso. Bom, pois bom, é isso. Aqui tem mais uma coisinha. Quando a equação não tem o termo independente, tipo essa daqui, ó, 3x mais 4y igual a 0, tipo essa outra também, certo? Não tem o termo independente. Então, nesse caso, a reta passa pela origem. A gente vai ter uma função linear, né? Vai dar uma função linear. Aqui, ó. Aqui nós temos, nesse caso aqui, por exemplo, 3x mais 4y igual a 0. Nós teríamos 3x igual a menos 4y. Pega o 3 desce dividindo, né? E aí, aliás, tem que pegar o contrário. Pega o menos 4 e desce dividindo. Bom, o fato é que a gente teria o seguinte, o ideal é isolar o y, né? Y igual a menos 3 quartos. Isso, menos 3 quartos. Tá aí, 3 quartos de quem? De x. Pronto, função linear. Corta sempre o ponto 0, passa sempre no ponto 00, na origem do sistema, certo? Então é isso. Demais, tem uns exercícios. Coloquei 4 problemas aqui, certo? Para vocês analisarem. E embaixo a solução dos exercícios. Pois é, pessoal. Valeu. Bons estudos aí.